Amado Deus, precioso e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pela graça remidora, pelo preço que foi pago por nós e pela segurança que temos em Ti, Pai, onde todas as angústias e ansiedades se dissipam diante, Senhor, da certeza de que somos filhos do Senhor. Estamos vivendo num mundo turbulento, cheio de problemas e aflições, mas somos guardados por Ti e temos a esperança e a certeza de uma vida melhor, Pai. Obrigado, Senhor. Aqui está a Tua igreja reunida nesta noite. Eles vieram, Pai, para estar na Tua casa e eles vieram para ouvir o Senhor. Por isso não deixa eu tomar esse espaço, mas que o Senhor tenha toda a liberdade, Pai, e que o Senhor vai alcançando o coração de cada um individualmente, e ao terminar esse culto, cada um possa sair com a sua porção. É no nome de Jesus, Teu Filho, que nós te pedimos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue vos abençoando. Amém? No nome de Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas. São Lucas, capítulo 1. Vamos ler do verso 36 até o versículo 38. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Pode se assentar, irmãos. Que Deus nos ajude através da sua palavra e possamos nós ser alimentado por a palavra de Deus. Amém? É tão glorioso poder estar na presença do Senhor, sabendo e tendo certeza de que Deus é presente em nosso meio. Que esse caminho que nós estamos trilhando é o caminho da vida, é o caminho real. Quando nós olhamos e vemos tantas religiões, tantos enganos, tanta barbaridade, podemos dizer, no mundo chamado cristão, e saber que Deus nos tirou dessa confusão e nos colocou num caminho reto, um caminho realmente diferente do caminho que o mundo mostra, né? Mas eu, nesta noite, irmãos, eu estava orando em casa, pedindo a Deus, e Deus não me dava nenhum tema. Então eu fiquei em silêncio na presença de Deus e senti uma direção de Deus de buscar uma literatura na prateleira. Mas eu pensei que eu iria ali e que eu iria me inspirar pelo título de alguma para, então, tirar um tema. Mas não, o que veio ao meu coração foi ler com vocês, deixar o profeta pregar. Eu sei que muitos às vezes não gostam da leitura, né?
mas se nós estivermos no Espírito, nós vamos ver que a palavra de Deus vai nos atingir fortemente nesta noite, amém? Mas antes de eu iniciar aqui a leitura, quero só observar com os irmãos a última parte, o último versículo que lemos, aonde a Bíblia diz: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E a Bíblia conclui dizendo: E o anjo ausentou-se dela. Esse ponto às vezes passa desapercebido de nós, mas essa pequena frase, e o anjo ausentou-se dela, nos traz uma grande mensagem. Que mensagem nos traz? Uma mensagem de perseverança naquilo que recebemos de Deus, muito embora haja adversidades. Porque no momento que o anjo estava com Maria, a glória de Deus estava com ela. Era fácil ali tomar uma posição por Deus. Era fácil ali, diante da presença do anjo, dizer: não importa o que vier, eu ficarei com o que o Senhor está falando. Era fácil. Mas depois que o anjo concluiu, a Bíblia diz: e o anjo ausentou-se dela. Ou seja, aquela glória se ausentou. E agora fica Maria com a promessa e com todas as dificuldades e adversidades que ela teria que passar. Agora fica ela tendo que enfrentar pais, tendo que enfrentar amigos, tendo que enfrentar os críticos, tendo que enfrentar o seu próprio noivo com uma situação inusitada e, mesmo assim, ficar com a palavra. Agora fica ela diante do perigo para com a sua própria vida. E isso muitas vezes, irmãos, nós perdemos a bênção porque não nos comportamos como Maria. Ou seja, vem a reunião, vem o momento da visitação do anjo, a glória de Deus, e ali você toma decisão, ali você firma propósitos, e ali você, como dizia o saudoso pastor Antoninho, você risca o facão na frente do diabo e você está realmente para conquistar o que vier pela frente. Mas chega um momento que aquele culto termina e aquela unção também, num certo sentido, ela se afasta de nós. E aí você volta a se encontrar na segunda-feira, você volta a encontrar as lutas, você volta a encarar o diabo. E como que você vai manter aquela decisão que você tomou quando estava diante do anjo do Senhor? Você vai mantendo a atmosfera no teu coração, alimentando aquilo que você recebeu, mudando os teus hábitos. Só há uma maneira de você manter a atmosfera. Mas muitos, eles erram em razão de não alimentar, não exercitar aquela atmosfera que você recebeu no momento da unção. Na mensagem, o anjo de Deus, o irmão Brana diz que ele fala ali de alguns grandes homens, artistas, eles tiveram inspirações maravilhosas para compor, e diante daquela unção, eles compuseram letras lindas que ganharam o coração das pessoas por muitas décadas, mas quando eles saíam daquela unção e voltavam a ser o que eles realmente eram, muitos procuravam suicídio. E o profeta vem e fala da experiência dele. Ele diz: eu, às vezes, estou lá em cima, naquela atmosfera,
terminando o culto, terminando aquele momento, eu desço lá embaixo. Ou seja, eu volto a ser o Brana. E quando eu volto lá embaixo, isso dá uma depressão, dá um vazio tão grande que, se não tiver uma estrutura, faz como aqueles outros que procuravam e alguns até se suicidaram. Sobre esse vácuo, quando você desce daquela unção e você volta ao nível de um homem normal, uma mulher normal. Então é isso que muitas vezes, irmão, o diabo explora também. A pessoa vem, está no culto e tem uma experiência com Deus. E só quem teve uma experiência com Deus sabe o quanto é glorioso e o quanto você deseja permanecer sempre naquela atmosfera. Mas você terá que voltar a correr atrás dos teus problemas, tuas lutas, tuas dificuldades. E aí é onde a pessoa às vezes se decepciona. E o diabo vem e diz: está vendo? Aquilo que você sentiu lá era só uma emoção. Olha onde você está de novo. Você está enfrentando as mesmas lutas. Você tem que saber o seguinte, que enquanto nós vivermos nessa terra, nós continuaremos sendo humanos. E o homem, ele é dividido em duas partes, espiritual e o natural. Não pode ligar as duas coisas, porque se o natural estiver ligado ao espiritual, quando as coisas naturais estiverem bem, você estará glorificando e servindo a Deus. Mas quando acontecer um desastre, bater o carro, um problema na família, uma doença, se a teu natural está vinculado ao espiritual, tua fé também desce lá embaixo. Nós temos que ser como Abacuque. Ele disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que os campos não produzam mantimento, e nos currais não hajam vacas, e as ovelhas, as únicas que restaram, sejam roubadas. Alguém roubou, levou. Todavia, disse Abacuque, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que minha mãe me despreze, ainda que meu pai despreze, ainda que meus amigos virem as costas para mim, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo fiel. E é essa convicção que vai te manter. Não sei se os irmãos estão entendendo. Não quero dizer que você sai de uma unção e tem que voltar à vida que você era. Não, a unção vem para te elevar a um nível mais alto de fé e para você depois exercitar para crescer na fé. Mas num certo sentido você volta a ser normal. Naquela hora da unção, você parece que foi ao céu. Não se decepcione quando você tiver que estar gritando com as crianças, correndo atrás disso, na velha vida de lutas e tribulações. Não deixe o diabo dizer que aquele momento foi uma utopia. Não, aquilo foi real. Aquilo foi uma amostra que Deus te deu do que é o céu, para que na hora da luta você possa olhar e dizer: eu tive uma experiência, eu sei o que é Deus. E eu sei que um dia eu não serei mais humano, eu serei glorificado e eu viverei eternamente na glória de Deus. Agora, o que não pode é a pessoa sair de uma unção e voltar à linha pecaminosa. Você tem que daí lutar para vencer aqueles pecados. Mas humanamente falando, você continua sendo o João, a Maria, o Pedro. Por isso, irmãos, o anjo veio, trouxe a glória de Deus sobre ela e ausentou-se dela. Nesse espaço do ausentou-se dela, muitas coisas aconteceram na vida de Maria. Não pense que cada luta o anjo estava lhe dizendo: Maria, eu estou contigo.
Não pense que em cada dificuldade o anjo vinha dizer: Maria, olha, o bebê está ali dentro. Maria, ó, sabe de uma coisa? O teu noivo vai desconfiar de ti, mas não tenha dúvida, Deus vai falar com ele. Deus não disse como seria. Deus foi resolvendo os problemas de Maria, mas ela não sabia como iam ser resolvidos. Mas o que manteve ela? A certeza de que Ele esteve comigo. Mas Maria, onde está o anjo que falou contigo? Olha, ele foi embora. É aquela glória que você disse que sentiu, aquela luz, onde está? Ela ausentou-se de mim. Ah, então, Maria, o anjo desistiu de você. Não, ele disse que eu conceberia e daria a luz a um filho. E essa promessa continua de pé. Amém? Então é isso, irmãos. Mesmo nas horas de glória ou nas horas de tribulações, você deve saber que a tua fé permanece ligada a Deus. E muitas vezes, tem pessoas que pensam: se eu sou um cristão, por que isso na minha vida? Uma vez teve uma denominação que fez um absurdo. Sabe o que fez? Convocou o povo para um dia de protesto para com Deus. Assim como faz protesto contra o governo. E o protesto era: nós vamos protestar, porque como que nós, sendo filho dele, somos mais pobres do que aqueles que não servem? Como que nós, sendo filho dele, não temos um carro do ano na garagem? Como que nós, sendo filho dele, enfermamos? Irmãos, Deus nunca disse que ao servir a Ele nós deixaria de ser humano. Ele só disse: eu estarei convosco, tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aleluia! É isso que me conforta, é isso que te conforta. Às vezes nós nos sentimos em tribulações igual ao mundo, mas o que nos faz diferente é que você sabe: Ele está comigo. Isso vai passar. Ele vai me dar vitória, Ele vai abrir o caminho, e você vai confiando e confessando isso, e quando você vê, a porta se abre, e o inimigo se desfaz. Mas vamos ouvir o profeta nesta noite, irmãos, ele pregando. Então ele lê a escritura que eu acabei de ler, e ele diz assim: o sol de primavera estava alto. Acompanhe, irmãos, essa mensagem, veja como é gloriosa. O sol de primavera estava alto no céu da Judeia, quando ele começou a subir a rua aquela manhã, quando ela, Maria, começou a subir a rua aquela manhã com um pote de água sob seu braço. E a sua pequena e jovem mente estava pensando no dia anterior. O que ela estava pensando do dia anterior? Do dia do culto. Que ela tinha ido com José na igreja. E ela ouviu a palavra de Deus. E já era outro dia. E agora ela estava nos afazeres, mas continuava pensando. É isso que mantém, é isso que te traz a vitória. Como que você vai querer a vitória durante a semana se na segunda-feira já esqueceu, já nem medita mais, já nem ora mais? Mas Maria não. Ela, sua pequena e jovem mente, estava pensando no dia anterior. Como que na sinagoga onde ela e seu marido desposado tinham assentado e ouvido um sermão do rabi. E como ele, em sua fala, tinha explicado às pessoas por que eles foram colocados naquela terra, que aquilo tinha sido uma promessa de Deus, tinha feito a seu pai Abraão centenas de anos antes de que eles herdariam aquela terra. E havia explicado que quando Deus faz uma promessa, Ele não pode voltar atrás daquela promessa. E como eles tinham vindo através do mar, pisando em terra seca, e como que antes daquilo Deus os tinha tirado das mãos do inimigo. Essa tinha sido a pregação do rabino no dia anterior. E de amar, e Deus ama tirar os seus filhos das mãos do inimigo. Ele provou isto pela maneira como agiu com o pequeno Rick. E era costume
deles, depois que o culto houvesse terminado, ora, algumas das vezes ele ia para casa com ela, terminava o culto e José ia para a casa de Maria. Mas iam para fazer o quê? Conversar coisas à toa? Ter um namoro errado? Não, ele ia para casa conversar com ela sobre a palavra de Deus, claro, sobre o futuro deles também, mas sempre meditando. E diz assim: e como era costume que depois que o culto houvesse terminado, algumas vezes ele ia para casa com ela, pois a casa dela era logo do outro lado da colina, onde José, o carpinteiro, estava construindo uma casinha especial. Vocês sabem, era necessário ter um especial e pequeno toque para fazê-la, porque a casa seria para onde ele traria sua pequena noiva. As portas tinham que estar perfeitamente ajustadas, as janelas tinham que estar alinhadas, pois ali seria onde ele passaria sua vida com sua pequena esposa. E depois da refeição do meio-dia, talvez eles tivessem ido à varanda da frente e olhavam em direção daquela casinha e sonhavam com o tempo quando eles estariam juntos, vivendo felizes na casa. E como as rosas estariam ao redor das janelas e assim por diante. Então, após isto, certamente no domingo à tarde, José disse: este parece ser um dia estranho, falou para Maria. E Maria disse: você sabe, desde que eu ouvi o Rabi dizer que este grande Deus que nos trouxe aqui fez de nós o que somos, que ele não tem que fazer coisa por nós como ele fez no passado. Eu tenho pensado por um longo tempo que se este Deus era tão grande nos dias de nossos pais, como ele foi nos dias de nossos avós, então por que ele simplesmente não é o mesmo Deus grande hoje? Olha o sentimento de Maria. Aquilo foi simplesmente um bom pensamento, e ela entra na casa e diz: vamos ler algo das Escrituras, apenas onde Deus nos guiar. E ela pegou o pergaminho de Isaías e ela começou a ler. Poderíamos dizer algo como Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E ela olha acima com seus amáveis e meigos olhos e diz ao seu futuro marido José: de quem você acha que o profeta estava falando? Ora, José disse: Maria, eu creio que ele estava falando do Messias que viria. E é por causa disto que nós nos mantemos uma corrente de sangue limpa e não nos misturamos com outras nações, porque algum dia Deus irá enviar o Messias entre nós. Não é estranho que Deus tenha visitado Maria. Olha como eles se comportavam, olha onde estava o coração deles. E vamos nos perguntando: onde fica o nosso coração no dia a dia, na semana? Aquilo foi simplesmente um bom pensamento. Ou melhor, ela estava pensando naquilo enquanto ia pela estrada. E aí então terminou o namoro. E no outro dia ela estava indo agora buscar água. E ela ia pensando, bem cedo, enquanto o sol estava se levantando. E ela estava subindo até o poço público para apanhar o seu primeiro suprimento de água. Normalmente as mulheres vinham um pouco mais tarde para apanhar água, mas Maria, de alguma forma, foi guiada para ir aquela manhã mais cedo. E enquanto ela caminhava por ali, pensando naquelas coisas, ela sentiu algo estranho ao redor dela. O que será que ela sentiu? O que será que ela estava pensando? Na novela? Naquela moda? Na fofoca daquela vizinha? Não, ela estava pensando no dia anterior, no culto, nas conversas que teve com José, na escritura que leram da Bíblia. E vocês sabem, escuta, igreja, vocês sabem, é normalmente quando estamos pensando acerca de Deus e mantendo nossas mentes em Deus, que Deus se aproxima de nós. Será que eu posso repetir isso? Vocês sabem, é normalmente quando estamos pensando acerca de Deus e mantendo nossas mentes em Deus, que Deus se aproxima de nós.
Eu penso que este é um dos grandes problemas com as pessoas desse dia. Nós temos muitas outras coisas em nossa mente, até mesmo quando viemos ao culto de cura, nos colocamos a pensar, bem, eu não consegui um cartão de oração esta noite, ou talvez eu não receberei oração, nós nunca seremos capazes de alcançar muita coisa enquanto mantivermos esses tipos de pensamentos. E enquanto ela estava pensando naquilo, ela levantou seus olhos e pensou que tinha visto uma luz se mover. E a pequenina virgem talvez amiudou seus amáveis olhos angelicais, e ela olhou ao redor e, bem, talvez tenha sido o sol que refletiu fracamente em alguma coisa, e ela vai e vira a esquina, começando a subir para o poço público. Ela inclina sua cabecinha novamente, puxa seu chalezinho ao redor de seus ombros, e ela seguiu adiante em seu caminho, pensando no significado de Isaías 9:6. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Quando Deus coloca algo no coração de uma pessoa, Ele está pronto para fazer algo. E é por esta razão que Ele está pronto a dar ao Templo Ângelos um derramamento do Espírito, porque isto está no coração de vocês. E enquanto ela pensava nessas coisas, após um momento, ela levantou sua cabeça novamente e ela teve um sentimento realmente estranho. E eu simplesmente amo sentir a presença do Espírito Santo. Ele simplesmente dá aquela bendita segurança. Você não tem que vê-lo sempre. Ele está ali de qualquer forma. E enquanto ela seguia, e quando levantou sua cabeça novamente, e ali estava aquela grande luz diante dela, talvez a mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel, saindo daquela luz, veio o grande arcanjo Gabriel, e ele disse: salve Maria, que significa pare, bem-aventurada és tu entre as mulheres. É duro dizer que as outras mulheres foram ao poço aquela manhã, pensando talvez acerca da limpeza que elas tinham que fazer, ou alguma tarefa, ou alguma atividade social na igreja, da qual elas teriam que tomar conta. Mas Maria estava pensando nas Escrituras. Não foram Cleófas e seu amigo na primeira manhã de Páscoa, enquanto eles estavam pensando nas Escrituras, quando Jesus lhes apareceu? E quando ela viu aquele grande anjo, aquilo estarreceu a pequena virgem, e ela parou, e ele se aproximou dela e a saudou, e ele lhe deu uma mensagem. Aquela foi uma mensagem difícil para aquela criança crer, pois ela não era mais do que uma menina, e ele deu algo para ela crer, que era mais surpreendente do que qualquer coisa que ele pudesse dar a qualquer um. 6 meses antes, ele tinha encontrado Zacarias, o mesmo anjo tinha encontrado Zacarias, o sacerdote no templo. E ele era um homem idoso e tinha lido as Escrituras e tinha pensado nas Escrituras. E porque ele era idoso e sua esposa era estéril, o mesmo anjo, lhe disse depois dos dias de sua ministração no altar, movendo o incenso sobre as orações das pessoas, que quando ele fosse para casa, sua esposa conceberia e teria uma criança. E aquele pregador questionou o anjo: como pode ser isto? Eu sou velho e minha esposa é velha? Ele tinha vários exemplos na Bíblia. Houve Ana no templo, que teve Samuel, o profeta, depois que ela estava velha. Houve Sara, que trouxe Isaac quando estava com aproximadamente 100 anos de idade. E ali aquela mocinha teve que crer em algo que nunca tinha acontecido antes. Zacarias recebeu a promessa de que sua esposa estéril daria luz a um filho. Zacarias tinha muitos exemplos na Bíblia de mulheres estéreis que conceberam. Mas a pequena Maria, quando recebeu a promessa, não havia nenhum testemunho de uma virgem que houvesse concebido. Aleluia! E ali aquela mocinha teve que crer em algo que nunca tinha acontecido.
uma mulher tendo um bebê sem ter conhecido nenhum homem. Ela disse: como serão essas coisas, meu senhor? Ele disse: o Espírito Santo fará sombra sobre ti, e o santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Observe-a, ela não questionou aquilo. Ela disse: eis a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Se nós pudéssemos apenas fazer isto, esta é a única coisa, isto é o que Deus ama, esta é a única maneira para estar certo com Deus, é tomá-lo em sua palavra. Esta é a única maneira que há para agradar a Deus, tomar sua palavra. Não confie no seu conhecimento, você arrasou. Como pode ser feito isto? Isso não pode ser feito. Quando você arrasou, então você perde a vitória. Nós devemos expulsar o arrazoamento e crer que o Deus tem dito é a verdade. Amém? Quando arrasou, você perde a bênção. Ouvimos esta manhã quantos sintomas Jonas tinha para olhar na barriga da baleia. Mas ele ignorou aqueles sintomas e ele olhou para a promessa. E disse: Deus prometeu que se nós olhássemos para o templo em direção a Ele e clamasse, Ele nos responderia. E Deus enviou oxigênio para ele, para mantê-lo vivo por 3 dias. Mas se ele tivesse olhado para os sintomas, ele teria tornado nutriente para aquela baleia. Não olhe para os sintomas, olhe para a promessa. Maria o tomou em sua palavra, e ele mudou completamente o curso de sua vida natural. E ele mudará o curso da sua vida nesta noite. Você crê? Se você o tomar em sua palavra, se você é um pecador, ele endireitará esta sua vida tortuosa. Se você é vil e imoral, ele te fará tão puro quanto um lírio. Se você apenas tomá-lo em sua palavra, aquela vil coincidência de pecado que faz você olhar para as coisas imorais e usa o nome de Deus em vão e ter um temperamento capaz de lutar com a serra circular, ele mudará o curso da sua vida e te fará uma nova criatura em seu Filho Cristo Jesus. Apenas por tomá-lo em sua palavra. Se você tem câncer esta noite, ele mudará aquilo para você e ele te dará saúde. Se você tem tuberculose ou algum tipo de enfermidade que os médicos não podem ajudar, ele mudará isso para você se apenas tomá-lo em sua palavra. E esta é a palavra dele: eu sou o Senhor Deus que sara todas as vossas enfermidades. Oh, quão maravilhoso é o nosso Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Então assim o anjo disse a ela acerca de sua prima, e ela aceitou que a vontade do Senhor fosse feita. A única coisa que ela sabia que aconteceria é que o Espírito Santo faria aquilo. Se nós apenas pudéssemos selar isso em nosso coração, como pode um câncer ser curado quando os médicos desistem de lidar com ele? Não me cabe tentar descobrir como será. É tomar a palavra do Senhor, do Espírito Santo. Ele foi aquele que fez a promessa. Ele é aquele que confirma essa promessa. E ele está obrigado a manter a sua promessa. Não é tentar entender como vai ser, é continuar crendo que Deus disse. E eu quero que vocês notem uma coisa acerca de Maria. Ela não... isso é tremendo, irmãos. Ela não esperou até que houvesse algo positivo. Ela não esperou até que sentisse vida ou algum sinal físico de que teria aquele bebê, antes que dissesse qualquer coisa a respeito daquilo. Ela apenas tomou a palavra de Deus, era o suficiente para ela. Ela começou a regozijar imediatamente.
Eu vou esperar, vou fazer um teste de gravidez. Se for realmente, aí eu vou dar o testemunho. Se o anjo falou, ela já saiu glorificando a Deus. Maria, ela não esperou até que estivesse positiva. Ela não esperou até que visse algum sinal físico. Se eu procurasse por um sinal físico daquilo para o que estou guiado a fazer esta noite, eu esperaria que cada assento aqui estivesse ocupado. Ou seja, se eu esperasse um sinal físico para crer que Deus está entre nós, eu iria dizer que todos esses bancos deveriam estar cheios, que as pessoas deveriam estar vibrando, mas não precisa isso para mim crer que Ele está aqui. Ele prometeu. Aleluia! Mas isto não importa. Nós não temos que ter uma grande multidão. Houve 120 no cenáculo, mas todos eles estavam nas mãos de Deus. Deus iniciou um avivamento com aqueles 120 completamente rendidos em suas mãos, o qual nunca parou. Um fogo que não pode ser apagado. O que não poderia Deus fazer nesta noite com estas centenas em suas mãos, que estão se preparando, crendo, mantendo a sua promessa diante dele? Agora, Maria poderia ter esperado até que tivesse algum tipo de sinal de que ela seria mãe. E você poderia esperar que após o término do culto, você sentisse que pudesse mover um pouco melhor a sua perna aleijada, ou que ouvisse um pouco melhor por aquele ouvido surdo, ou parecesse que o câncer já não estivesse te incomodando tanto. Isto não é tomar Deus em sua palavra. Tomar Deus em sua palavra é ouvir sua palavra e aceitá-la e começar a regozijar com ela. Nós poderíamos ver 500 pessoas nesta noite, o que seria então um bom sinal de que um avivamento irá acontecer. Nós não precisamos ter 500 pessoas no altar. Nós apenas temos que tomar a palavra de Deus acerca disto e começar a regozijar. Alguma coisa acontecerá e que trará a palavra vida enquanto nós a regamos com louvores. O que o louvor faz? Alguém pode dizer? O que o louvor faz? Vocês não ouviram ou ler? Rega a palavra. Quando você quer que aquela planta produza, o que você faz? Rega ela. Quer que a palavra de Deus produza? Regue ela com louvor. Amém? Aleluia. O que ela estava fazendo? Regando aquela promessa. E então, repentinamente, veio um som do céu como veemente e poderoso vento, e aquilo encheu toda a casa onde eles estavam assentados. A palavra tinha sido regada, e ela tomou vida e começou a crescer. Se vocês estão querendo um avivamento, quantos querem um avivamento na sua vida? Se vocês estão querendo um avivamento, comecem a regar a palavra, a promessa. Isso me faz sentir religioso. Se você quer sair da cadeira de rodas, comece a regar a palavra. Se você quer sair daquele câncer, comece a regar a palavra. O pequeno Rick, aqui esta noite, é um testemunho de que Deus cura o câncer. Ele cura o câncer, Ele cura todas as nossas enfermidades. Milhares de provas infalíveis disto nós temos visto. Maria rapidamente começou a testificar que ela teria aquele bebê. Como ela o teria? Ela nunca tinha conhecido um homem. Nada como aquilo jamais tinha acontecido. Mas ela apenas tomou a palavra do Senhor e o que ela significava para começar a regozijar-se. Se cada pessoa aqui esta noite que está amarrada com o pecado em suas vidas, apenas o tomasse em sua palavra e começasse a se regozijar, porque Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Mesmo que seus pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a lã.
Não há necessidade de continuar subjugando. Esta noite você pode ser livre do seu fardo de pecado. Se há nesta noite aqueles que estão amarrados por enfermidades, apenas o tomem em sua palavra e comecem a regozijar. Você pode ser livre. Ele assim disse. E ele não faz acepção de pessoas. Quem quer que seja que vier, deixe-o vir. Amém? Ela estava tão feliz por aquilo. Talvez tão feliz porque Deus tinha permitido que um milagre de primeira mão se realizasse nela. Ela estava tão feliz acerca daquilo e por ouvir sobre sua prima Isabel, a ponto de sair de Nazaré e subir as colinas da Judéia. A pequena virgem subindo o caminho, indo para por um terreno montanhoso. Agora, Isabel já se havia passado 6 meses para ser mãe, e ela estava muito preocupada com aquilo. Agora falando de Isabel, que deu à luz a João Batista. O bebezinho que lhe tinha sido prometido em sua idade avançada, passados 6 meses, e ainda não havia vida no bebezinho. Tudo aquilo era anormal, pois após 3 ou 4 meses a vida aparece, mas já havia passado 6 meses e não havia vida. E Isabel tinha se escondido de alguma maneira em seu coração. Ela cria, mesmo em sua condição temerosa, que se Deus tinha dado aquela promessa para Zacarias, seu marido, um homem justo, e ela tinha orado por aquele bebê, e os sinais eram uma amostra dele. Ela tricotou suas botinhas, se aprontou. É isto, apronte-se para isto. Você esta noite, tire os cobertores do seu corpo, coloque o seu pé no piso, se prepare, saia da cadeira de rodas, saia da cama, se prepare para isto. Deus que deu a promessa sustentará a promessa, se você a regar com louvores de obrigado, Senhor, certo? De que você sabe o que está fazendo, pois você está firmado em suas promessas. Aleluia! Quantos nesta noite está esperando por um milagre, esperando por uma bênção, e não tem visto nenhum sintoma dela vir? Comece a regar, comece a agradecer. Senhor, eu te agradeço por aquele provimento que vai surgir, eu te agradeço por aquela porta que vai abrir, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te glorifico. Recentemente na África do Sul, escuta aqui, irmãos, um homem que nunca em sua vida teve um par de sapatos em seus pés, e tinha vivido nas selvas como nascido ali de pais missionários. Ele tinha nascido com os pés deformados. Quando ele veio subindo ao lado, arrastando seus pés, e tinha uma caixa de sapato embaixo de seu braço. E alguém lhe disse: o que você tem aí? Ele disse: um par de sapatos. Disse: o que você espera fazer com eles? Eles são para o seu pai? Ele disse: eu vou calçá-los. E quando o culto terminou, ele estava calçando aqueles sapatos, correndo pelo pátio tão rápido quanto podia, louvando a Deus. O que ele fez? Ele tomou Deus em sua palavra, e quando lhe foi perguntado, ele disse tudo. Disse: eu vi outros que eram aleijados virem e saírem curados, e eu vi que aqueles que eram cegos podiam ver novamente, e Deus não me decepcionará. Esta é a maneira de crer: Deus não me decepcionará. Aleluia! Maria sabia que Deus não a decepcionaria, e então ela subiu as montanhas. Eu posso ver Isabel assentada em um quartinho, em uma pequena cabana de barro, e ela afasta a cortina e diz: parece que eu conheço aquela jovem mulher que está vindo. E ela olha outra vez, é a prima Maria. Eu nunca a vi tão bonita em minha vida. Olhe quão feliz ela parece estar. Então ela saiu do quarto
e enlaçou-se ao pescoço de Maria e começou a envolvê-la e abraçá-la. Vocês sabem, as pessoas costumavam a ter sentimento uns pelos outros, mas hoje eles não parecem se importar uns pelos outros. Parece que todo o sentimento da irmandade desapareceu das pessoas. Isto é uma vergonha, disse o profeta. Não é isso, irmãos? Quantos que não têm sentimento mais pelos seus irmãos? Não está nem aí se o irmão está em problema ou não. Aí o profeta abre um parênteses aqui e conta uma experiência com a sua esposa quando ele estava caminhando. Olha o que ele diz. Eu sei que minha esposa não está aqui nesta noite, mas há algum tempo atrás eu e ela estava no centro, descendo pela rua. E uma boa senhora que eu conheci em Nova Albany, ela disse, a senhora, estavam indo, irmão Brana, com medo, e passa uma senhora que conhecia eles. E a senhora passou e disse, olá, irmã. E eu não ouvi minha esposa responder palavra nenhuma. E eu disse, querida, a senhora falou com você. E ela disse, eu falei com ela. E eu disse, eu não ouvi você fazê-lo. E ela disse, eu sorri para ela. Ou seja, a outra passou, olá, irmã. E a irmã Brana só deu um sorrisinho. Só um sorrisinho. O irmão Brana não gostou. E ele disse, que coisa. Eu não gosto daquele velho sorrisinho bobo. Eu gosto de um verdadeiro aperto de mão, a moda antiga, como uma bomba de água. Bomba de água, né? Você fazia assim para subir a água. Eu gosto de um verdadeiro aperto de mão, a moda antiga, como uma bomba de água. Eu gosto que haja um sentimento naquilo. Qual é o problema com as pessoas hoje? Elas ficam tão secas e engomadas. Esse é o problema com a igreja pentecostal. Vocês ficaram muito engomados, amigos. Esse é o problema com a igreja batista, metodista, com as pessoas em geral. Paul Harder, que talvez tenha pregado neste tabernáculo, nesse mesmo púlpito onde estou pregando esta noite, ele já foi para a glória. E ele disse uma vez que ele e sua esposa estavam sentados à mesa e ela queria fazer alguma coisa. E ele disse, não há necessidade de fazer isto. Então ele feriu os sentimentos dela de alguma forma. E ele pensou, bem, se os sentimentos delas são tão facilmente feridos, deixe-os feridos. Então ele se levantou, deixou o jornal sobre a mesa e saiu para a rua. O costume dele era de ir, o costume dela era de ir encontrá-lo à porta e dar-lhe um beijo de despedida. E quando ele chegava ao final do portão, ela sempre olhava e acenava com a mão. Bem, disse, ela deu um beijo de despedida. E eu saí até o portão e olhei para trás e disse, e ela acenou. E disse, e eu comecei a descer a rua. E algo começou a me condenar. Disse, e se ela morrer enquanto eu estiver fora? Ou se algo acontecer com você, ficaria aquele sentimento estranho apenas um problema familiar? Disse, eu me senti tão condenado. Vocês entenderam? O irmão disse para a esposa, ela pediu algo, ele disse, não pode fazer isso de uma maneira brusca. Feriu o sentimento dela. E aí ele pensou, se ela se fere tão facilmente, que fique. E era acostumado de sair, e ela sempre dá um beijo quando saía. E ela lhe deu o beijo. Mas quando ele estava na rua, ele sentiu pesar o seu coração, e eu me senti tão condenado que dei meia volta e corri de volta, bem rápido, empurrei o portão e entrei, e escancarei a porta, olhei ao redor, não podia vê-la, e eu a vi, e ela estava chorando atrás da porta. Disse, eu não disse nada, apenas caminhei para ela e olhei no rosto e a beijei novamente, me virei e saí em direção ao portão e ela ficou em pé à porta e acenou novamente. Disse, a diferença naquilo foi que da última vez que ela acenou, havia sentimento ali. Está faltando muito, irmãos. Acenamos para Deus,
mas acenamos de uma maneira de costume, não há sentimento. Bem, essa é a maneira como é, amigos. Nós simplesmente não podemos agir artificialmente. Nós precisamos de fogo pentecostal e amor fraternal de volta na igreja do Deus vivo. Irmãos, Deus está falando conosco. Nós precisamos desse fogo pentecostal, desse amor fraternal uns para com os outros. Temos muita maquiagem artificial de Hollywood sobre ela. Nós precisamos de uma religião à moda antiga e azul como o céu, enviada por Deus, exterminadora do pecado, começando do púlpito e varrendo para fora, tomando Deus em sua palavra. Maria, como ela estava regozijando e afagando as costas, e Isabel a afagava, e eu posso ouvir Isabel dizer para Maria: querida, eu nunca vi você tão feliz, deve ser porque você e José estão casados. Maria disse: não. Bem, o que é que te faz tão feliz? Ela disse: eu sei o que te faz tão feliz, eu sei o que te faz tão feliz, é porque eu estou para me tornar mãe. Ou melhor, Isabel disse: então o que te faz tão feliz é porque eu, tua prima, estou para se tornar mãe. Disse: isto é uma parte da felicidade, e eu soube que você tornaria mãe. Ora, ela disse: Maria, isso é verdade, mas eu fiquei escondida por 6 meses, e eu estou um tanto aborrecida, Maria, porque eu estou para ser mãe, e já faz 6 meses, e o bebê nem mesmo se moveu. E eu estou um pouco preocupada. Eu posso ver os belos olhos de Maria. E ela disse: Isabel, eu também tenho algo para lhe dizer. Eu também vou ser mãe. Maria, você não acabou de me dizer ao entrar que você e José não tinham ainda se casado? É isso mesmo, nós ainda não nos casamos. E você será mãe? Sim, estou. Ela estava tão surpresa, mas Maria disse: espera um minuto, Isabel. Em uma manhã, quando eu estava indo ao poço, e o mesmo anjo que apareceu para Zacarias me apareceu bem ali, e disse que eu daria à luz a um bebê, sem conhecer homem, e que eu deveria chamar o seu nome Jesus. E assim que ela disse Jesus, o pequeno João começou a chutar continuamente. Ele começou a pular de alegria. E ela disse: de onde vem a mãe do meu Senhor a mim? Pois assim que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, o meu bebê saltou de alegria no ventre. Aleluia! A primeira vez que o nome de Jesus foi pronunciado, ressuscitou o morto. Sim, o pequeno João Batista estava morto, não mexia no ventre de Isabel. Mas quando ela disse: eu darei à luz a um bebê, e ele se chamará Jesus, o Joãozinho começou a chutar, se alegrar. Por isso que ele foi cheio do Espírito Santo, ainda no ventre de sua mãe. Aleluia! Se a primeira vez que o nome de Jesus foi falado por lábios mortais, trouxe vida a um bebê morto, o que isso não deveria fazer nesse templo, que professa ter nascido de novo do Espírito de Deus vivo? Tome-o em sua palavra, comece-o a regozijar, comece a crer nele. Deus fará grandes coisas por você, se você crer assim. Creia nele, tome a sua palavra. É a coisa mais honrosa que você pode fazer, é tomar Deus em sua palavra. Não descreia dele, simplesmente creia nele, com tudo que há em você, creia nele, e Deus fará isto acontecer. Você crê nisto? Amém? Você crê nisto? Então vamos nos colocar de pé nesse momento. Você crê que o nome de Jesus pode trazer vida, pode ressuscitar? Se pôde ressuscitar o João Batista no ventre de sua mãe, pode te ressuscitar dessa vida de pecado que você está levando.
desta vida fria e moral. Sim, Ele pode. Somente mencione o nome de Jesus. Mencione do profundo da alma. E glorifique e regue as palavras de promessa. Regue com louvores. Regue com adoração. Feche essa boca para murmuração, para queixa. Comece a regar com louvor. A porta está fechada, a luta está difícil. Regue com louvor. Cante bons hinos, ouça bons hinos dentro da sua casa. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Ele é maravilhoso, igreja. Ele é o que te anima, Ele é o que te encoraja. Ele é o que arranca essa dor do teu coração. Ele é o que abre porta quando não há mais portas para você. Não olhe para os sintomas. Os sintomas mentem. Olhe para a palavra. Olhe para a promessa. Glorifique a Deus. Feche os seus olhos, igreja. Quantos estão necessitando nesta noite de um reavivamento espiritual? Você sente que sua vida não é a mesma que era outrora. Aquele gozo que você tinha por Cristo, aquele prazer que você tinha por tomar as mensagens e ler, já não é o mesmo. Tudo parece que se tornou normal para você. Mesmo os jovens, antes você não se importava se te zombasse da forma com que você se veste. Você não se importava, você se sentia era honrada de saber que estava sendo criticada por causa do nome de Cristo. Por que que hoje está diferente? Por que está esfriando o teu zelo, o teu amor por Cristo? Faz um propósito nesta noite. Diga: eu vou ser como Maria. Eu senti muitas vezes a presença de Deus. Assim como Maria teve aquela experiência, e ela pôde ver a glória do Senhor, e pôde ver aquela luz radiante, e ouvir o anjo falar amavelmente com ela, e ela se sentia protegida, se sentia segura, porque o anjo estava diante dela. Mas as Escrituras diz que depois do anjo proferir a palavra, ele ausentou-se dela. Ela teve que enfrentar o dia a dia, como das outras vezes. Mas o que manteve ela firme e fiel é que ela regava a cada dia aquela palavra de promessa, com louvor, com gratidão. Faça isso. Diga para você: eu não aceito esta vida dominada pela sensualidade, pelo pecado, alguns até mesmo pela pornografia. Pede a Deus: circuncida meus olhos, Senhor, circuncida meus ouvidos. Deus quer um povo realmente liberto de todas essas pressões da carne. Deus não chamou nós para ser crente triste, não. Deus nos chamou para ser crentes felizes. Servir a Deus com gratidão. Você gosta, você tem prazeres, você tem passeios que te agradam. Por que não tem prazeres também em ler, em meditar, em conhecer mais
eu sabendo que Jesus me salva já é o suficiente. Será que aquele moço, aquela moça vai dizer, eu só sabendo que meu noivo me ama, tá bom? Não, ela vai querer conhecer mais sobre Ele. Conheça mais sobre Deus. Isso te fará mais apaixonado por Ele. Isso te dará força contra o pecado. Faz você como Paul Reder. Fala asperamente e depois diz, se fere tão facilmente que fique assim. Não faça isso, meu irmão. É triste a dor do remorso. Eu já fiz muitos funerais. Eu já vi filho desesperado, loucamente desesperado. E eu fiquei sabendo que é porque estava de mal com sua mãe. Não há mais o que fazer depois que passa. Peça perdão. Seja sincero, seja sensível. Ame suas filhas, seus filhos. Pai Celestial, Tua palavra vem nesta noite, nos alertando, Senhor, para nós sermos mais reais, para nós ter vida, Pai, no que cremos. Não queremos ter a palavra somente como um conhecimento intelectual, mas nós queremos ter a palavra, Senhor, como a totalidade, algo vivo, algo vibrante em nossos corações. Eu sei que há corações agora quebrantados, e eles estão lembrando, Senhor, das suas lutas, e de que muitas vezes eles têm cedido para a tentação, eles têm ferido a Tua santidade, Pai. Eles saem do culto, e quando o anjo se ausenta, eles perdem o brilho, eles perdem a felicidade em Cristo. Que eles possam nesta noite seguir o testemunho de Maria e seguir, ó Pai, regando as palavras de promessa. Eu não sei qual é a luta que meu irmão tem, minha irmã tem, qual é a enfermidade que ele vem lutando, brigando, mas que nesta noite, Pai, ele sai daqui, Senhor, regando a palavra da promessa, agradecendo a Deus pela cura, ignorando o que o sintoma diz. O diabo diz, esse homem nunca vai mudar, sempre foi assim. Ignore isso e diga, Deus pode mudar o quadro. Eu coloquei nas mãos de Deus, Deus tratará um dia desses. E creia, e não importa se parece piorar, vai crendo, Deus fará a obra sim. Já era para ter acontecido esta mudança, mas você parou de agradecer, você começou a duvidar. Creia, Deus é contigo, Deus é com você. Deus está falando nesta noite. Ele não quis me dar um tema para mim. Eu orei, eu pedi, eu esperei. Eu somente senti Ele dizendo, vai até a estante. Ele queria falar diretamente da mensagem para nós nesta noite. Vamos agradecer, vamos colocar esse evangelho para vibrar em nossos corações, igreja. Eu tenho saudade daqueles cultos que a glória de Deus enchia o ambiente. O pastor despedia e a igreja não queria ir embora. As pessoas se reuniam depois para orar, para conversar sobre aquilo, cada um individualmente. Oh Deus, nós queremos este avivamento, Pai. Nós queremos este fogo queimando. Pode falar com Deus, igreja. Peça o que você precisa nesta noite.
Diga: eu não vou voltar para casa, Senhor, sem minha bênção. O que é que você precisa? Fala com Deus, igreja. Não seja um crente só de domingo, não. Seja um crente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, sexta, sábado, todos os dias. Não tenha dois guarda-roupa, um para vir à igreja e outro para ir ao trabalho. Não. O que é indecente num lugar é indecente em todos. Pode o pastor não te ver, pode o irmão não te ver, mas Deus te vê. Põe fora aquelas maquiagens. Isso nunca serviu para crente. Não é hoje que vai servir. Deleta aqueles números no WhatsApp que só servem para te levar para o mal. Bloqueia. Tome uma posição. Não adianta você orar para ser liberto e não fazer a sua parte. Mostre Cristo através das tuas redes sociais. Por que ter fotos diferentes lá? Para agradar aos colegas do mundo. Represente a Deus todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. Ele está aqui esta noite. Ele está aqui. Sim, Ele está. Fale com Ele, baixinho mesmo. E diga: eu quero, Senhor, uma mudança. Eu quero aquele fogo que eu tinha no princípio da minha fé. Eu quero. Eu não quero, Senhor, dar lugar ao arrazoamento na minha mente. Louvado seja Deus. Aleluia. Levante suas mãos para Deus nesse momento. Precioso Deus e eterno Pai, como eu sou grato a Ti por mais uma vez o Senhor vir e falar conosco. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Agora, Senhor, que essa mensagem fique firme e gravada em nossos corações. E como aconteceu com Maria, depois que a glória do anjo veio, o anjo se ausentou. É o que vai acontecer conosco, Pai. Nós vamos nos ausentar deste momento, mas que nós permaneça olhando para aquilo que o Senhor falou no momento em que a Tua presença esteve conosco. Que nós fique glorificando a Ti pelaquilo que o Senhor nos disse e ficamos, Senhor, repetindo a promessa, o compromisso que fizemos contigo, Pai. Eu oro por cada irmão, cada irmã aqui. Esta é a Tua igreja, Pai. Este é o Teu povo que o Senhor ama. Esse é o Teu povo especial, zeloso e de boas obras. Eles amam ao Senhor. Vivifica, reaviva, Deus, a obra no coração desta igreja, Pai. Faça deles cada dia mais fortes, mais cheios do Espírito Santo. Pai, que volte, Pai, ao banco da lamentação, do choro, da oração, da súplica. Que haja Cristo, que haja religião dentro da casa, Pai. O culto doméstico, a oração, ao deitar, ao levantar-se. Oh Deus, move o cristianismo em nossas vidas, Pai. Eu te peço, como ministro do Senhor, pela autoridade da Tua palavra, que a bênção do Teu Espírito Santo venha sobre cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua glória não se aparte deles.
que o Senhor os dê vitória, Pai, e que essas vozes que falavam e perturbavam, eu repreendo elas agora. Satanás, tu não poderás continuar mentindo, porque eu te repreendo, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Silencie todas essas vozes negativas e fala, Pai, com as vozes celestiais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós ainda permanecemos com nossos olhos fechados, porque Deus veio não só para te dar bênção espiritual, Ele também quer te dar a bênção no seu corpo, na sua família, no seu trabalho. Você que está enfermo, ou tem um problema, quem sabe dívidas, dificuldades, levante sua mão, porque nós vamos orar ao mesmo Deus que falou para Maria e ela concebeu contra toda a ciência. Deus também proverá o meio contra todos os tipos de sintomas que possa haver. Pai querido, Deus eterno, muitas mãos estão levantadas, Pai, e elas crêem no Senhor. E elas farão um compromisso contigo nesta noite, Pai, de sair daqui como Maria, mesmo que não sinta o sintoma da cura, mesmo que não sinta o sintoma da vitória, eles vão regar com as palavras de louvores, e o Senhor cumprirá a obra nessas vidas, e eles darão testemunho, Pai, como vimos hoje o testemunho da nossa irmã, Senhor. Eles darão o testemunho também, porque eu creio num Deus que opera maravilhas, Pai. E eu repreendo desde a dor de cabeça até o câncer, toda a enfermidade. Eu repreendo que saia da vida dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Esse problema familiar, essa desavença, Pai, que seja, Pai, resolvida pelo poder da glória, Pai. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço, Pai. Esse problema, Senhor, no trabalho, esse problema, Deus, de dívida, de situações que precisam ser resolvidas, Pai, eu oro e apresento a Ti, o Deus que um dia disse para Pedro: vai, jogue o anzol, pesque o peixe e tome aquela moeda e pague a nossa dívida. O Senhor ainda é o mesmo, o Senhor ainda tem peixes, Pai, com moedas. Senhor, venha suprir a necessidade dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro, Pai, e invoco a bênção sobre essas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também, meu Deus, por esses muitos pedidos que está aqui na tela, pedidos que vieram através da internet, pessoas pedindo por saúde, por todo tipo de necessidade, olhe por eles, Pai, responda e conceda a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Acabou, irmãos. Acabou. Esse problema acabou. Esse problema acabou. Acabou. Sim, acabou. Você vai ver isso. Você verá isso. E quando acontecer, envia, me faça saber. Porque eu já sei, antecipado pela promessa de Deus, que isso vai acontecer. Somente professe daqui para diante, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos cantar mais um hino, depois estaremos nos despedindo. E dizendo também aos irmãos que o pastor Febrônio continua o trabalho ali na África. E tem sido maravilhoso, irmãos, maravilhoso os resultados. Ele reunindo das outras vezes, fazendo missão, levando essa mensagem. E hoje, consolidando isso no coração daqueles que já têm.
Então, ele tem estado muito feliz. E eu sei que as vossas orações que têm feito com que tudo isso aconteça da melhor forma.